apresentar Marcelo Gleiser, porque todo mundo sabe quem é ele. Eu acompanho o Marcelo desde a época que ele era cronista na Folha de São Paulo, né? Minha mãe está presente aqui nessa aula também, e ela lia junto comigo suas crônicas na Folha de São Paulo, Marcelo. E ele já naquela época era um divulgador da ciência e um pensador que queria trazer a ciência para o cotidiano das pessoas, né? Divulgar a ciência para os leigos, né? Seguindo os passos aí do Carl Sagan e de outros pensadores aí que também fizeram, enfim, ainda fazem esse trabalho de divulgação, né? Marcelo, vocês sabem, é carioca, é brasileiro, mas há muitos anos, desde os anos 90, vive lá nos Estados Unidos, é físico, é astrônomo, e nos Estados Unidos, desde os anos 90, ele, depois que terminou o doutorado lá pelo King's College, dá aula no Dartmouth College, né? E tem mais de 17 livros publicados em 18 línguas, muitos livros premiados com o Jabuti, inclusive o meu livro predileto dele, que é A Dança do Universo, que é o primeiro livro dele de 97, né? Ganhou o Jabuti em 98. Ele também foi o primeiro brasileiro, e não só brasileiro, como o primeiro latino-americano a vencer o renomado prêmio Templeton, né, que é um dos mais prestigiosos prêmios do mundo. Isso é uma honra muito grande para a gente ter você lá, viu, Marcelo? É um prêmio que foi concedido ao Dalai Lama, à Madre Teresa de Calcutá, ao Desmond Tutu e ao nosso queridíssimo Marcelo Gleiser, né? É isso, gente. Eu vou passar a palavra ao Marcelo com essa breve apresentação. E, Marcelo, muito bem-vindo à Capivara, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite para estar aqui hoje. A gente sabe que a tua agenda é apertada e que você está de mudança para a Itália. Depois, se der tempo, você vai contar desse novo projeto aí para nós na Itália também, hein? Alguém me Mas vamos pergunta. lá. Põe E eu nas te pergunto, perguntas. eu te pergunto depois para você contar. Ele está com um projeto belíssimo, gente, mas vamos fazer suspense. No Vamos final fazer. da aula a gente fala do projeto, Marcelo. Boa. Então, Ana Marta, obrigado pela apresentação, pelo carinho, pelo convite e também agradeço a todos vocês por dividirem essa que dia é hoje, terça-feira à noite comigo. Eu acho muito boa essa proposta da gente ter 3 horas, né? Porque 3 horas, em geral, a gente dá aula de 1 hora, 50 minutos, mas 3 horas é um espaço que dá para a gente relaxar um pouco, não ter que correr muito, expandir, falar de uma maneira um pouco mais pausada, um pouco mais, vamos dizer assim, focada nas coisas que eu realmente queria deixar com vocês hoje à noite, né? Então, o pessoal da Capivara Cultural me pediu para organizar a aula, né, em partes, né? Então, eu dividi a aula em 4 partes, tá? E eu pretendo seguir esse caminho. A primeira parte é essencialmente como que nós chegamos aqui, um pouco uma breve história do desenvolvimento da civilização humana, né? E como que nesse projeto de civilização, uma das coisas que certamente aconteceram foi que esse crescimento incrível tecnológico, industrial que ocorreu certamente nos últimos 200 anos, ele tem origens que são muito mais antigas do que isso, vão desde as origens da civilização agrária, 10 mil anos atrás. Então, para a gente entender o que aconteceu e por que a gente está vivendo no mundo em que a gente vive hoje, a gente tem que contar essa história assim com calma e falando um pouco das transições culturais que aconteceram nesses últimos 12 mil anos, que nos levaram essencialmente de nossos ancestrais, que eram colhedores-caçadores, que viviam em bandos, né, procurando por comida e por abrigo, ao que acontece hoje no mundo. Então, como chegamos aqui, é a primeira parte. A segunda parte, eu vou contar para vocês uma breve história do universo, porque um dos pontos fundamentais que eu quero passar para vocês hoje à noite é que é impossível separar cada um de nós, cada ser humano, cada ser vivo nesse planeta, seja animal, seja vegetal, da história do universo inteiro. Então, essa conexão cósmica
que nós temos entre quem nós somos, do que nós somos feitos materialmente, e a nossa conexão, vamos dizer assim, mais espiritual com a realidade que é o nosso mundo, ela tem uma história que essencialmente começa com o Big Bang e que continua até hoje. Então, a gente precisa falar um pouco sobre essa história para vocês entenderem a conexão que cada um de nós tem com o planeta de uma forma profunda, visceral e absolutamente essencial. Daí a gente vai ter as perguntas, a gente vai ter um intervalo, porque ninguém é de ferro, a gente vai ter né? A gente dá uma parada, e a Ana Marta falou que 10 minutos no máximo, porque senão as pessoas não voltam, vão tomar né? Então 10 minutos no intervalo, e a gente continua na segunda parte da aula com a parte 3, que essencialmente eu começo a falar sobre a Terra como planeta, a Terra como morada da vida, eu conto um pouco a história da vida na Terra, e essas histórias que eu vou contar hoje, sinceramente, eu vou ser um contador de histórias para vocês. Eu vou contar várias histórias. Vou contar a história de como que nós fomos das cavernas para o mundo moderno, como que o universo surgiu há 14 bilhões de anos e desenvolveu para ter os planetas e estrelas que tem hoje, como que a vida surgiu na Terra há mais ou menos 4 bilhões de anos e como que ela está totalmente conectada. As várias facetas da vida estão conectadas entre si. Então, são histórias, narrativas que eu vou contar, que são, obviamente, com viés científico, mas não apenas. Uma das coisas que eu vou celebrar hoje à noite é o que eu chamaria de uma convergência de culturas, uma confluência de conhecimentos, né? Porque as perguntas que a gente se faz hoje sobre a origem das coisas, sobre o que é a vida, sobre o significado da vida, essas perguntas que são muito mais antigas do que a ciência. Elas fazem, essencialmente, elas são o cartão de identidade da humanidade, né? E uma humanidade que começou muito antes da Grécia Antiga, que começou muito antes do Egito Antigo. Então, a gente tem que voltar atrás para poder entender esse questionamento que é tão fundamental, né, do que eu chamaria vamos dizer assim, da necessidade que nós temos de entender nossas origens e nosso lugar no mundo, na comunidade, na família, na sociedade. E a parte final é onde eu apresento o que eu chamo de biocentrismo. Outras pessoas já usaram essa palavra antes, né? O Aristóteles dizia, né, que nenhuma ideia é nova, ela surge da amnésia de que as pessoas esqueceram que alguém já pensou isso antes, né? Então, a palavra biocentrismo, eu achei que eu tinha inventado até que eu fui descobrir que eu não tinha, mas vocês vão entender que ela é essencialmente uma proposta da gente recolocar, vamos dizer assim, a fundação moral da sociedade não centrada no ser humano e, vamos dizer assim, no lado capital do que significa ser humano, mas na raridade e na importância da vida para o planeta e para nós mesmos. Então, esse biocentrismo ele tem uma relação que começa com ciência, mas que se expande para uma proposta de uma espiritualidade secular, uma relação diferente com o planeta Terra, profundamente, na verdade, diferente com o planeta Terra, e, essencialmente, como que isso daí pode reorientar o que eu chamaria de nosso projeto de civilização. Então, a ideia aqui, ao contrário de vários intelectuais públicos que a gente conhece, vários deles que tentam criar uma história distópica, cheia de catastrofismos sobre o futuro da humanidade no planeta Terra, eu tento criar uma outra história, uma outra narrativa que é muito mais construtiva, eu acho, mas que depende de todos nós. O sucesso dessa minha proposta vai depender de todo mundo que abraçar ela e levar ela a sério. Ok? Então, isso é, assim, vamos dizer assim, uma breve introdução. E agora, então, eu vou dividir a minha tela com vocês, porque eu preparei uma apresentação de PowerPoint e acho que vai ficar bem mais legal se
a gente olhar isso com essa minha apresentação, ok? Então, eu vou começar aqui do começo. E vamos dizer assim, o subtítulo dessa minha apresentação poderia ser Do Cosmos à Vida, né? A ideia de que existe uma linha direta entre a história do universo, a história do planeta Terra, a história da vida no planeta Terra e a história da existência humana no planeta Terra, né? Mas essa é uma história com várias vários dramas, várias aventuras, várias coisas boas e várias coisas ruins também, né? Então, vamos começar do começo. A questão de onde nós viemos, né? Quem somos nós, vamos dizer assim, enquanto seres humanos. Obviamente, ninguém tem uma resposta completa para esse tipo de pergunta, mas a gente pode ter respostas diferentes, e essas respostas diferentes, elas mais ou menos elas se unem para construir uma cultura do que significa a humanidade, né? Então eu coloquei aqui nesse slide, né? Nesse slide que vocês estão vendo, um monte de Marcelo, oi, Marcelo, não está compartilhando a tela. oh, A peraí, tela não está aparecendo. dá um momento, eu errei, calma aí. Isso é fácil de resolver. Ah, pronto, agora vai. Ainda bem que você Assim, voltou. não, eu estava esperando para ver se você ia começar com. Aí, perfeito, agora vai. Oi, todo mundo está vendo? Ok, pessoal. Então, Show. bom, a história inicial vocês ouviram. Então, esse é que eu estava falando agora. Isso daí é uma colagem, né, de várias, vamos dizer assim, vários momentos, né, na história da humanidade em que o significado de ser humano está sendo explorado de formas diferentes, né? Então, por exemplo, acima à esquerda, vocês têm uma imagem de Stonehenge, na Inglaterra, que hoje a gente sabe que é essencialmente duas coisas, né? Serve duas funções. Um observatório astronômico, em que o alinhamento dessas pedras não era acidental, mas ele foi um alinhamento que tinha o propósito de mostrar para as pessoas que construíram isso, que eram provavelmente druidas, mas isso daí parece datar até antes um pouco dos druidas. Dizem que a origem dessas pedras tem pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, né? Se não for mais, em que você tem um alinhamento do Sol em várias datas importantes do ano com essas pedras. Então, é quase que um relógio cósmico. De uma certa forma, eu gosto de imaginar esse arranjo das pedras no Stonehenge como uma espécie de monumento à majestade que é o cosmo como um todo e como eles entenderam perfeitamente já nessa época que a sobrevivência deles, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, dependia de saber quando que o verão começava, né? Então, o solstício de verão, que, aliás, 3 dias vocês vão ter o solstício de inverno, a gente vai ter o solstício de verão, a gente está no lado oposto, né? Hemisférios diferentes, mas esse era um relógio, era, de uma certa forma, uma reprodução dos movimentos dos céus para as pessoas na Terra entenderem quais são os momentos importantes durante o ano em que eles tinham que plantar, eles tinham que colher, e aparentemente também era uma espécie de cripta, um mausoléu em que as pessoas essencialmente foram enterradas, os líderes e tal. Então era um lugar que era não só tinha um lado prático, né, de observação celeste, mas também era um lugar sagrado, que aliás é uma coexistência que aparece muitas vezes, né, na história da civilização humana, o prático com o sagrado. Então, por exemplo, as pirâmides do Egito, exatamente a mesma coisa, né, a celebração de uma expectativa de eternidade dos líderes, né, dos faraós e das suas famílias e tal, em que eles se diziam descendentes direto do Sol, que era um deus. Em algumas dessas pirâmides você tem um alinhamento astronômico que também é proposital, né? Ou seja, eles acreditavam que essas pirâmides eram quase como um portal para a eternidade que necessariamente só funcionaria se elas fossem projetadas com um alinhamento astronômico correto, né? Então é aquela coisa, né? Você abrir uma ponte para o eterno necessita um conhecimento do movimento dos céus,
né? Porque se você é uma pessoa que viveu há 5.000 anos atrás e olhou para os céus, a impressão que você tem, que a gente hoje não tem mais, e a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, é que os céus são eternos, né? Mas isso não é o caso, né? As estrelas, elas nascem, elas crescem, elas morrem, a gente vai falar muito sobre isso depois. Aliás, podemos falar um pouquinho agora, essa imagem no meio aqui, que parece um olho de Deus, né? Na verdade, é um resto de uma estrela que explodiu. Então, não sei se vocês estão podendo ver o meu ponteiro aqui. Estão podendo ver, Ana Marta, um ponteiro meu aqui no meio da tela, onde está a imagem? Dá para ver, fraquinho, fraquinho, mas dá. Essa imagem vermelha e azul no meio da tela. Isso, isso. E tem uma seta minha que eu estou girando aqui no meio do. Então, só para mostrar que aqui no meio você tem os restos mortais de uma estrela que explodiu, e essas nuvens, elas estão se expandindo no espaço a velocidades de mais de 50.000 quilômetros por hora, bem mais. E essas nuvens são essencialmente os gases que formaram essa estrela que explodiu. E esses gases são hidrogênio, hélio, etc. Eu vou falar mais sobre isso depois, porque a gente tem que falar sobre ciência também nessa aula, com certeza, bastante, aliás, para vocês entenderem melhor como que essas narrativas elas todas se encaixam. A narrativa da ciência moderna com essa narrativa mais, vamos dizer assim, mais tradicional, mais espiritual da nossa posição no universo. Aqui à direita vocês têm os nativos maori da Nova Zelândia fazendo uma dança que é relacionada com a criação do mundo. Aqui embaixo você tem um dos nossos indígenas na Amazônia fazendo uma coisa que realmente parece inacreditável, mas você tem um pau aqui, um galho, vocês conseguem ver isso, um galho saindo da direita assim, para o centro da foto, e ele está se apoiando nesse galho e fazendo esse mergulho, né, de imersão na água do rio, que fazia parte de um ritual sagrado também de renascimento. Então, uma vez que eles completam, vamos dizer assim, o ciclo de transição da juventude para ser um adulto, isso faz parte desse processo. E a esquerda embaixo, obviamente, isso daí é o teto, um fragmento, né, vamos dizer assim, do teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, em Roma, em que você tem a famosa imagem de Deus dando vida a Adão, né? O toque da vida, vamos dizer assim, né? E me parece que tem uns anjos extremamente desconfiados já do Adão, olhando meio de lado aqui, porque sabiam que ele ia causar encrenca. E realmente causou, né? Porque quando ele e a Eva resolveram comer a maçã, eles foram punidos sendo expulsos do paraíso. E esse daí, segundo o Gênesis, né, é a origem da nossa história, né, da história de nós, seres humanos, não imortais como Deus e os anjos no céu. E à direita, finalmente, vocês têm uma imagem do telescópio espacial Hubble, que é talvez o instrumento científico mais bem-sucedido na história da humanidade em termos de quantas revoluções no pensamento astronômico e, portanto, cultural de quem somos nós no universo foram trazidos pelos resultados, pelos dados desse observatório satélite, né? Que agora continua funcionando, mas agora ele está sendo substituído por um outro satélite que a gente vai falar depois bastante, chamado James Webb. O interessante é que em todas as culturas, a cultura científica, a cultura nativa de lugares diferentes, a cultura politeísta dos egípcios, a cultura, vamos dizer assim, animista dos druidas, todas essas culturas têm uma história de origem do mundo, uma história de como surgiu tudo, da onde que vieram as árvores, da onde que vieram as montanhas, da onde que veio o sol, da onde que veio a lua, da onde vieram as pessoas, né? Então, parece que é quase que uma definição, né, da espécie humana tentar, de alguma forma, descrever aquilo que é praticamente indescritível, né, que é como que surgiu tudo, né? E, obviamente, no caso das religiões, a ideia é você, não todas, na verdade, mas a maioria delas, é você ter o que a gente chama de um mito de criação, que é uma narrativa de origem de tudo, em que você tem um poder absoluto, sobrenatural, que basicamente dá vida, cria o universo,
Então, sobrenatural significa, no caso, estar além da natureza, né? Isso é uma distinção muito importante, porque as religiões nativas, em geral, não acreditam no sobrenatural, mas acreditam na espiritualização, na sacralidade do mundo natural, né? Isso vai ser uma coisa extremamente importante para a gente entender a diferença de várias culturas indígenas, como a dos Maoris e as Yanomamis, comparadas com as outras religiões que fazem uma separação essencial entre o divino, sendo sobrenatural, e o espiritual, fazendo parte integral da natureza, ok? Mas todas essas versões aí são versões de quem somos nós, como o mundo surgiu e por que nós estamos aqui, de alguma forma diferente. Aqui eu conto uma história que é, na verdade, em 3 episódios, né? Você tem aqui uma imagem na esquerda, ao alto, uma imagem, obviamente, imaginada, uma imagem imaginada, em que você tem um grupo de neandertais, né? Os neandertais ali nessa caverna. Ou seja, os neandertais surgiram antes da espécie humana, antes do Homo sapiens. Eles já estavam aqui há mais ou menos 200 mil anos antes que os seres humanos apareceram, mas, obviamente, a coexistência de 2 espécies inteligentes, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, parece ser uma coisa meio inviável. Os neandertais tinham uma inteligência diferente da inteligência humana, mas certamente tinham um nível já elevado comparado com os primatas que nos antecederam e antecederam a eles também, em que eles tinham armas, eles tinham instrumentos musicais, eles enterravam os seus mortos, eles provavelmente tinham algum tipo de linguagem primitiva, isso a gente não tem certeza, mas eles se organizavam em bandos e, obviamente, se vestiam, né? Que é uma coisa que, de uma certa forma, primitiva, mas mostrando o quê? Um nível, vamos dizer assim, um pouco diferente dos ancestrais que vieram antes, os hominídeos, tipo Homo habilis e Homo erectus, que não tinham esse tipo de sofisticação, apesar de já fazerem também instrumentos, né, de criar ferramentas para poder caçar, para poder começar, talvez, a plantar e coisas do gênero. No meio, você tem uma imagem dos pigmeus na África Central, em que você já tem uma relação muito diferente com a natureza dos neandertais. Você vê aqui que eles estão vivendo em tendas que eles criam, né? Umas cabaninhas que eles criam, eles estão cozinhando com fogo. Então, isso é uma coisa absolutamente fundamental também. Mas, tanto os neandertais quanto os pigmeus nessa imagem estão completamente integrados com o mundo natural. As religiões das tribos e dos grupos de caçadores, coletores, caçadores, acho que se diz em português, que existiram antes da civilização agrária, acreditavam numa espécie do que a gente chama de animismo, que os espíritos existiam no mundo, eles coexistiam no mundo com as pessoas, eles faziam parte das coisas vivas e das coisas que não eram vivas. Então, você tinha o espírito das águas, você tinha o espírito das árvores, das montanhas, das nuvens, do vulcão, e esses espíritos estavam sempre em diálogo, de alguma forma, com os seres humanos, e através de que eu chamaria um tradutor. E esse tradutor era o xamã, e ainda é o xamã. Então, o xamanismo, essencialmente, é uma maneira de você relatar a existência de um mundo paralelo ao nosso, que no caso aí seria o mundo dos espíritos, de uma forma que as pessoas da tribo possam entender. Então, você relatar, você traduzir a existência de um mundo que é diretamente inacessível ao nosso, de uma forma que as pessoas poderiam entender. Daí que surgiam os rituais, daí que surgiram as histórias que eram contadas oralmente, de geração a geração, que surgiu, obviamente, um conhecimento da relação profunda entre
os valores dessas tribos e as plantas medicinais que eles usavam. Então, por exemplo, todo mundo deve ter ouvido falar em ayahuasca, né? Então, a ayahuasca é uma planta que, segundo a tradição, permite uma abertura, vamos dizer assim, da pessoa a esse mundo paralelo, a esse mundo do espírito, dos espíritos, em que você tem uma relação completamente diferente com você mesmo e com essa outra dimensão que, em geral, é inacessível a gente. Então, essa relação da presença dos espíritos no mundo era fundamental, porque isso fazia da natureza uma entidade sagrada, né? Isso é muito importante. Então, essas tribos, você lê um livro do Ailton Krenak, ou assiste uma palestra dele, ou da Ananda Kambebe, alguma pessoa, alguma liderança indígena vai te contar que, para eles, não existe uma separação entre nós e o mundo natural. Tudo isso faz parte de um todo, né? Essa ideia que a gente poderia chamar de interser, né? Que existe uma compreensão profunda, né, e cultural de que você não pode existir sem a natureza, né? Que você precisa da natureza para sobreviver enquanto pessoa, enquanto grupo, enquanto espécie. Obviamente, eles caçam, e quando eles caçam, eles matam o animal, eles pedem desculpa e agradecem ao animal por poder doar a vida dele, da criatura, né, para que eles possam viver. Então, é uma relação muito diferente, vamos dizer assim, da caça como esporte, né? Então, essa relação profunda de veneração e de respeito ao mundo natural e aos ciclos do mundo natural era uma coisa que era totalmente desenvolvida por várias dessas culturas. É óbvio que eles também queimavam pedaços da floresta para poder criar as vilas deles, mas era tudo feito de uma forma integrada. O objetivo não era estar fugindo da natureza, mas era viver com a natureza. Daí a gente passa para os egípcios, aqui embaixo. Olha só a diferença. Aqui você tem uma imagem de um cara que primeiro, pegou os dois bois, né? Amarrou os dois bois num arado, ele está arando a terra, né? Então ele está usando os animais para arar a terra, mas olha o chicote. Existe uma relação de poder não só do ser humano sobre os animais, como do ser humano sobre a terra. Nós agora temos controle do que a terra pode dar para a gente, né? E esse processo, e você vê a diferença entre as tradições indígenas antes das civilizações agrárias, né? Egípcio, é bem depois já da Babilônia, etc. Então, quando vieram os primeiros sumérios, etc., ali na confluência do rio Tigre e Eufrates, em que as pessoas começaram a se mobilizar em grupos cada vez maiores e descobriram, essencialmente, a agricultura, né? A ideia de que você pode plantar para poder gerar muito mais alimentos do que se você ir procurando nas árvores ou em outros lugares e tal, você pode plantar. Então, esse daí começou a gerar a seguinte história: a história de que nós, seres humanos, podemos controlar o mundo natural e que, portanto, e o mundo natural aqui significa não só a natureza em si, né? A gente pode plantar, a gente pode gerar comida, como também o mundo animal. E essa é uma transição cultural profunda, porque é uma transição de postura entre o mundo e nós somos uma coisa só, para uma postura em que o mundo agora é a nossa coisa. Passa a ser um objeto que pode ser explorado para servir às nossas necessidades, os nossos interesses. E a história que surge, então, a partir dessas grandes civilizações que começaram lá no Oriente Médio, é que quanto mais desenvolvida a civilização, mais essa história se torna verdadeira, né? Maior o controle que a gente tem sobre o mundo natural, sobre a natureza, sobre os animais, e, obviamente, você tem a ideia que surgiu, eu não sei quem teve essa ideia, alguém teve essa ideia no passado, né?
talvez há uns 15 mil anos atrás, algum sujeito falou assim, olha só, esse pedaço de terra aqui é meu. Esse pedaço de terra agora é meu. E se você quiser alguma coisa desse meu pedaço de terra, alguma coisa que eu plantei, você tem que ou me dar alguma coisa sua, né? Em geral era essa a primeira maneira de você ter comércio era através da troca de bens, né? Então você me dá alguma coisa sua ou você não entra aqui, porque isso agora é uma propriedade que é minha. Então alguém inventou esse conceito, né? De que nós podemos ter pedaços do planeta que nos pertencem, né? E a gente leva isso a seríssimo. Imagina, eu aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho a sorte de morar numa casa no meio de uma floresta que tem, sei lá, 50 mil metros quadrados de floresta, pinheiro, riozinho e tal, e essa é a minha terra. Eu falo, essa não é a minha terra. Eu sou simplesmente um guardião temporário desse pedaço de planeta, porque esse pedaço de planeta estava aqui muito antes de eu chegar, e esse pedaço de planeta vai continuar aqui muito antes de eu partir, né? Então a gente não é dono de nada. A gente criou um sistema econômico, um sistema de valores em que a gente deu ao planeta essa postura de ser objetificado, né? De ser um pedaço de coisa que a gente pode ter, né? E essa transição, então, por isso que eu gosto muito dessa transição de imagens, porque mostra exatamente como que isso aconteceu. E isso veio a partir da tecnologia, né? A tecnologia agrária levou à domesticação dos animais e também à agricultura. E com isso você começa a ter uma separação cada vez maior entre nós, a natureza, as cidades vão crescendo. E o que é uma cidade? Uma cidade, essencialmente, é a antinatureza. A cidade é onde estão as pessoas, né? Ah, tem um parquinho ali, tem um riozinho feito maravilhoso, Tietê, ali em São Paulo, né? Para quem mora em São Paulo, vê aquela coisa linda e tal. Tem um rio, tem um parque, mas a ideia da cidade é a natureza fica de fora e a gente fica aqui dentro. Porque a gente pode fazer isso, a gente pode erigir essa construção em que a natureza ela não chateia, não atrapalha a gente, né? A árvore, mosquito, essas coisas, até um pouquinho, mas muito menos se você estivesse ali no meio da floresta com os pigmeus, né? Então, você tem uma trajetória que é dupla, em que você tem primeiro, um desenvolvimento de tecnologias e domesticação de animais, que leva à Revolução Agrária, 10 mil anos atrás, mais ou menos, e, ao mesmo tempo, a terra deixa de ser sagrada. Então, é o que eu chamo de a dessacralização da terra, né? E é muito interessante que a religião acompanha isso. Se você olhar para a transição na história das religiões que ocorre com o desenvolvimento das culturas agrárias no Oriente Médio, você percebe o seguinte, que os deuses deixam de fazer parte do mundo, né? De serem os espíritos das florestas, dos rios, das cachoeiras, das montanhas, para serem entidades abstratas que moram, em geral, lá no céu ou no inferno, né? Você vê isso já com os egípcios, né? A grande divindade egípcia era o Sol, estava lá longe, né? Então, vamos dizer assim, essa verticalização teológica, né? Em que os deuses saem do mundo e sobem aos céus, é celebrada com o desenvolvimento das religiões monoteístas, né? Você vê isso com o judaísmo, com o cristianismo, depois, mais tarde, com o islamismo também, e outras religiões também que surgiram mais ou menos nessa época, em que você tem esse, vamos dizer assim, esse escape, né, dos deuses indo para os céus e a terra ficando abandonada, sendo então propriedade dos homens. Você lê isso na Bíblia, né? O Deus tem várias maneiras de interpretar isso. As pessoas que eu já levei algumas broncas de alguns teólogos, mas a maioria está comigo nisso, né? Concorda comigo, em que você tem, com essa transição
de deuses que fazem parte da natureza para deuses que são entidades abstratas, onipresentes, oniscientes e tal, você tem, então, um processo que acompanha isso, que é a dessacralização do planeta Terra. A Terra deixa de ter um valor sagrado, né? Deus dá a terra, os animais, as plantas, para ser domínio dos homens. E esse domínio, então, a gente cuida e a gente explora do jeito que a gente quiser, né? Bom, e aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu é que, essencialmente, em mais ou menos 10 mil anos, a gente foi disso aqui, no lado esquerdo, para isso aqui no lado direito. Uma coisa quando eu coloquei essas duas imagens juntas assim, eu coloquei elas porque eu queria criar uma espécie de choque, assim, choque existencial, porque realmente é muito profunda essa transição, né, em que você tem florestas, isso daí é uma floresta, obviamente, amazônica, não sei se é a parte brasileira, talvez seja já a parte colombiana ou a parte no Peru, mas é por ali, para essa megalópolis que a gente está vendo aqui, em que eu falei exatamente da expulsão da natureza. Cadê a natureza nessa imagem? Ah, tem um rio, mas olha o coitado do rio, né? O rio ele está cercado de concreto por todos os lados, ele tem pontes, ele tem uns barcos subindo e descendo, etc. Então, o que a gente vê é justamente aquilo que eu falei, a natureza tem um parquinho aqui, ali e tal, mas, obviamente, a intenção aqui não é celebrar a natureza, a intenção aqui é aglomerar ao máximo, o número maior possível de pessoas, no menor espaço possível, né? De forma a poder gerar os bens que definem a nossa sociedade moderna, né? E a questão é que existe um pensamento que é meio dualista, né? Ah, por que não é as florestas? Então, essa ideia de que florestas ou cidades, né? Como é que a gente... E realmente uma coisa não exclui a outra. Eu acho que é possível você criar um urbanismo que é completamente consistente com os ciclos da natureza e com a ideia de sustentabilidade e de pensamento sistêmico, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais tarde. Mas não é o que está acontecendo, né? Existem algumas iniciativas agora em alguns países do mundo em que, por exemplo, os tetos de fábricas planos assim estão sendo transformados em pequenas plantações orgânicas, né? Então, é que tem aquele teto ali de uma fábrica grande ou de um prédio grande e tal, que pode ser transformado num jardim orgânico em que as pessoas podem, então, plantar e comer o que vem dali daquele jardim. Outros são transformados em telas solares, né, para você ter a captação da energia solar. Então, está começando muito devagar você repensar o papel da cidade, né? O papel da cidade não como sendo uma coisa contra-ecológica, mas uma coisa coecológica, ou seja, de você tentar imergir a cidade com o processo de que realmente a gente precisa mudar a maneira como a gente se relaciona com o planeta, porque isso aqui, no lado direito, é completamente insustentável com o nosso planeta, como vocês vão ver daqui a pouco em bastante detalhe, né? Então você tem uma espécie de história que a gente pode resumir em 4 pontos, né? O desenvolvimento das tecnologias agriculturais, que levaram cada vez mais a você poder aglomerar um número maior de pessoas numa área pequena, porque a plantação fica do lado de fora, né? As fazendas ficam do lado de fora, a comida vem para a cidade, né? Você tinha uma defesa, porque à medida em que você transforma a terra em uma propriedade, né, que tem valor, porque esses produtos têm valor, você então tem que defender essa propriedade. Então, o que acontece? Você tem os líderes, né? Os líderes que viraram reis, imperadores ou déspotas de várias formas diferentes, que eram justamente as pessoas que tinham um exército grande o suficiente para proteger os fazendeiros que plantavam.
e tinha uma troca de favores ali, a proteção militar e, obviamente, o pagamento de taxas, né, que poderiam ser, na Idade Média, você tinha os suzeranos, os vassalos, e você então tinha, basicamente, esse pagamento em termos de o que era produzido na terra, e ainda assim, quando os vassalos vendiam as coisas, tinham que dar alguma parte do lucro deles para os líderes, né? Mas a ideia é que quando você transforma a terra, terreno, em um bem que tem valor, você imediatamente precisa defender ele daqueles que querem tirar esse valor de você, né? E muito da dinâmica da sociedade humana vem justamente disso. Tem como reverter isso? Pouco provável, mas existem maneiras da gente repensar a noção de propriedade, que não tem nada a ver com comunismo, que podem ser muito mais sustentáveis para um outro tipo de futuro que a gente quer ver aqui. Então, daí você tem a Revolução Científica, né, do início do século XVII, com Copérnico, com Kepler, com Galileu, com Newton. Daí você transforma, isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque o que o Newton vai fazer e o Galileu vão fazer é uma coisa que mudou profundamente e completamente a história da humanidade. Por quê? Porque eles desenvolveram uma linguagem para descrever o cosmos, os ciclos da natureza nos céus e fora dos céus, através da matemática e através da mecanização. Quando você mecaniza a natureza, ela passa a se tornar uma máquina, né? Mecanismo, máquina. Ela passa a seguir ritmos muito claros e previsíveis de comportamento, né? Então, a ciência, o sucesso da ciência que o Newton e mais outros inventaram no final do século XVII, 1680 para frente, é uma ciência que mecanizou, que descobriu as leis da natureza, a maneira como a natureza se comporta de uma forma ordenada, seguindo uma precisão matemática. Os planetas giram em torno do Sol de uma forma clara, previsível, por isso que você pode saber exatamente quando que vai ser o próximo eclipse total do Sol daqui a 500 anos, porque o cosmos é essencialmente essa máquina. E essa noção mecanicista de ordem. Olha a bandeira do Brasil, ordem e progresso. Da onde que vem isso? Vem justamente da atribuição desses valores que vieram da Revolução Científica para a organização social dos homens. Se você olha a declaração da independência dos Estados Unidos, você vai ver uma linguagem lá do Thomas Jefferson e do George Washington e do Ben Franklin, que é uma linguagem totalmente criada pela ciência. Fala as leis da natureza e as leis dos homens, os ritmos das forças que regem a natureza e as forças que regem a sociedade. Então, olha a apropriação cultural de uma maneira de pensar sobre o mundo, não só sobre o mundo natural, mas sobre o mundo dos homens, o mundo da sociedade, como também sendo uma máquina sujeita a leis de comportamento, né? Essa organização. E aí, isso daí vamos dizer assim, amplificado com a industrialização, com a história de que essa tecnologia toda que vem da Revolução Científica pode ser usada para mecanizar os meios de produção. Então, olha a mecânica aí de novo, né? Então, você tem uma mecanização dos meios de produção e, essencialmente, um sociólogo alemão chamado Max Weber disse o seguinte, né, no século XIX, ele falou que esse processo ele não falou exatamente isso, mas eu vou apropriar um pouco as palavras dele. Esse processo da transição da Revolução Agricultural para a Revolução Científica, para a industrialização, esses 3 pontos levaram ao que ele chama do desencantamento do mundo. O mundo deixou de ser um lugar mágico, um lugar encantado,
um lugar populado por espíritos bons ou ruins, mas que tanto inspiravam como aterrorizavam as pessoas, para se transformar numa máquina. Sem valor, sem direitos, uma objetificação da natureza. E esse é um processo que a gente raramente para pensar, porque para sustentar isso, para sustentar essa transição aqui, floresta, megalópolis, de onde que vêm esses recursos todos? Né? Olha a quantidade de material necessária para você construir uma cidade como essa. Da onde vem isso tudo? Vem das montanhas, vem das minas. A energia que levou a esse crescimento, essencialmente, vem das entranhas da Terra. Né? Vocês já pararam para pensar nisso? Que, essencialmente, o petróleo, o gás natural, o carvão, todas essas fontes de energia, que ainda são as fontes mais importantes na geração de energia que sustenta a nossa civilização, todas elas são restos de vida que existiu aqui na Terra milhões de anos atrás. E esses animais, então, quando morreram, junto com os lagos e tal, foram se transformando, depois de milhões e milhões de anos, se transformaram no petróleo, no gás natural, no carvão natural. Um carvão natural é essencialmente um pedaço de uma árvore que bebeu a luz do sol milhões de anos atrás, e essa luz, de uma certa forma, ficou capturada na química desse pedaço de carvão, porque quando a gente acende esse pedaço de carvão, ele dá a luz de volta para a gente. Olha que coisa incrível. Então, quando você queima um carvão, quando você acende uma chama de um gás natural, você está recriando a energia que fez parte desses seres que viveram aqui há milhões e milhões de anos atrás. A gente tem que parar para pensar nessas coisas, porque o problema dessa maneira de você extrair esse tipo de energia das entranhas da Terra, né, tudo vem lá de baixo, né, é que quando a gente transforma essa luz que estava adormecida nas estruturas químicas do gás natural, do petróleo, do carvão, né, você está liberando, junto com essa luz, um monte de gases poluentes que transformam ambientes como essa cidade aqui como ambientes extremamente insalubres. Né? Então, o nosso sucesso, o sucesso desse trio de atividades da agricultura, da revolução científica, da industrialização, está nos levando ao momento de sufocamento. Porque nós crescemos tanto, fomos tão bem-sucedidos, que a gente não sabe exatamente mais como parar de crescer. E tem muita gente, ao nível empresarial, e eu estou lidando muito com isso nos últimos anos, né? A ideologia por trás do crescimento empresarial, do crescimento corporativo, é uma ideologia que acredita no crescimento infinito, né? De que é possível você crescer sempre. Que o custo ambiental que leva dessa transição de floresta a megalópolis e ao crescimento gigantesco, né? Um número que eu queria dar para vocês, que eu acho assim que todo mundo tem que ter esse número na cabeça sempre, é o seguinte: vocês sabiam que na pandemia de 1918, né, então 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos atrás, a população da Terra era de 2 bilhões de pessoas. Agora, 100 anos depois, nós somos 8 bilhões de pessoas. Ou seja, em 100 anos, a gente quadruplicou a população do planeta. E, obviamente, essa explosão populacional, da onde veio isso? Veio da ciência, principalmente da ciência médica, das ciências agrárias, né? De você poder gerar muita comida, de você ter vacinas, de você ter antibióticos, de você ter saneamento, né? Tudo isso permitiu que a expectativa de vida dobrasse nos últimos 100 anos. Daqui a pouco eu vou mostrar uns
uns gráficos aí para vocês mais específicos. Então, você vê, quadruplicou a população da Terra, dobrou a expectativa de vida. Isso tudo é maravilhoso, né, de uma certa forma, mas vem com um custo ambiental catastrófico, né? E não existe ciência, não existe solução científica que vá resolver esse problema. Vamos captar carbono, sequestrar carbono, vamos plantar muitas árvores, vamos fazer... Nada disso vai ser suficiente. A única maneira, na minha opinião, em que a gente vai conseguir realmente progredir com relação a isso é se a gente mudar a nossa relação com a natureza. Se a gente continuar apostando ou atribuindo à natureza um aspecto de objeto mecânico que pode ser explorado sempre, sem nenhum custo moral, sem nenhum custo ideológico, a gente não vai sair desse buraco de jeito nenhum. Então, existe uma saída, na minha opinião, sim, e é sobre isso que a gente vai falar bastante daqui a pouco, mas essa saída requer um sacrifício, porque não dá para manter, vamos dizer assim, o status quo, dado o que está acontecendo no mundo agora. E uma das primeiras coisas que tem que ir embora de vez é a ideia do crescimento infinito. Você não pode ter o crescimento infinito num planeta que tem recursos finitos. É muito simples, né? Não dá, não existe. E você não pode ter vida saudável, a nossa, de qualquer outro animal ou vegetal, num planeta doente. São duas coisas fundamentais. Então, essa daí é basicamente assim o panorama geral, né? E aqui eu conto um pouco mais em detalhes o que aconteceu. Então, olha só. Bom, a história dos transportes, né? Camelo, balão, foguete, a expectativa de vida através das várias idades. São os neandertais, a expectativa de vida deles era 30 anos, fala, coitados, né? Mas aí você vai dos neandertais para a era vitoriana, ou seja, 100, 120 anos atrás, a expectativa era só 10 anos a mais. As pessoas esperavam morrer com 40 anos, em média. É que a gente só fala das pessoas famosas, né? A gente só fala das pessoas... As pessoas que ficam na história, as pessoas que fazem história, são as pessoas que têm muito mais recursos. Mas a maioria das pessoas que não tinham esses recursos morriam muito jovem, né? Fora a mortalidade infantil, que era absolutamente devastadora, e ainda é em alguns lugares do mundo, mas era muito pior, né? E hoje em dia, olha aqui, as mulheres sempre vivendo mais do que os homens, né? Porque elas são muito mais, em geral, mais zen do que a gente. Elas sabem conversar mais, e a conversa é fundamental. A habilidade social, parece, hoje em dia, se fala muito sobre isso, é uma das grandes razões para a longevidade, né? De qualquer forma, essa explosão na expectativa de vida está representada nesse gráfico. Aqui é a linha azul. Essa linha azul é assim, os anos embaixo, 1760, 1810, até 2010, tá bom? E então, aqui, essencialmente, você tem a expectativa de vida sendo, em 1760, de mais ou menos 10, 20, 25, 30 anos, subindo aos poucos, ok? É que não dá para ver, vocês devem estar vendo, mas eu não estou vendo aqui porque eu estou vendo a tela, deixa eu... Está aqui, ótimo, perfeita. Então, a expectativa era até mais baixa do que 30 anos, aí depois sobe, e em 2010 era mais ou menos essa. Então, subiu muito, isso é uma coisa muito boa. Também é uma coisa muito boa o fato de que a quantidade de produto doméstico bruto per capita subiu muito, é a linha vermelha. Era muito abaixo de $1.000 por pessoa e agora está subindo bastante, né? Está aqui, ó, linha vermelha, subiu muito. Isso então significa que as pessoas eram muito mais pessoas, mas se enriqueceram mais, né? A população, como eu já falei, cresceu muito também, né? Está aqui desatualizada, a gente, nos últimos 15 anos, subiu 1 bilhão, então a gente está em 8 bilhões agora. Agora, o preço disso tudo está na linha verde, que é a linha da quantidade de gás carbônico que foi liberada na atmosfera para sustentar
esse crescimento todo, ok? E esse aqui é o problema, esse é o nosso problema. Se você vivesse 1910, você não ia ter esse problema. Mas olha o que aconteceu nos últimos 100 anos. A quantidade de carbono explodiu. Isso aqui está totalmente... Isso aqui é só 2010. Se a gente colocasse 2024, já está muito mais acima. Ou seja, o preço, o custo desse crescimento incrível é justamente que a coisa tá, essencialmente, nosso crescimento leva à falência da ecologia que nos sustenta. Essa é a lição fundamental. Deixa eu entender o que aconteceu aqui, ótimo. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a outra história. Então, essa primeira parte foi a parte, vamos assim, de um panorama de como nós chegamos aqui, né? Vamos dizer assim. O que aconteceu na história da humanidade para a gente ir, né, daqueles caçadores-coletores para o que nós somos hoje, sem uma visão romântica do que eram esses caçadores-coletores, sabe? A questão não é romantizar essa outra existência. Eles também tinham guerras, eles também faziam escravos, eles também estupravam, eles também invadiam as terras, tinha muita violência. Não era esse o ponto. O ponto fundamental é que essas culturas, elas celebravam a natureza porque elas entendiam que a natureza era fundamental, né? Então, agora eu vou dar uma pausada. Eu quero que vocês fiquem com essa bolha de pensamento na cabeça de vocês. E agora a gente vai mudar um pouco e vai falar um pouco da história do universo. Tá bom? Então, começando lá da direita. Essa aqui é uma imagem bastante familiar, eu imagino, né? Você aqui é o nosso sistema solar. O que é o nosso sistema solar? Você tem o Sol no centro e você tem os 8 planetas girando em torno, né? Que o Kepler, o Galileu, o Newton, eles não sabiam que tinha... O Newton também não sabia que tinham 8 planetas. Eles, na época dele, eles achavam que só tinham 5 planetas, né? Iam só até Saturno, porque depois você tinha Urano e Netuno, você não consegue ver a olho nu, né? Então, eles sabiam que existiam 5 planetas, mais a Terra, e são os 8 planetas do Sistema Solar. Urano e Netuno foram descobertos mais tarde. Mas esse é o nosso Sistema Solar. E o interessante, isso vocês já sabem também, né, que quando a gente olha para as imagens, e eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, quando a gente olha para as imagens dos outros planetas, né, não da Terra, mas de Vênus ou de Marte, Saturno, Júpiter, são mundos completamente diferentes do nosso. Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão da pluralidade dos mundos mais tarde. Mas essa imagem é muito legal. Ela foi criada pela Agência Espacial Europeia, é a equivalente da NASA na Europa. E, basicamente, você tem o nosso sistema solar. Aí, aqui, nesse lugarzinho aqui da nossa galáxia, essa aqui é a Via Láctea, quer dizer, desculpa, essa aqui não é a Via Láctea, porque a gente não conseguiu tirar uma foto da Via Láctea, porque para você tirar uma foto da Via Láctea, você teria que viajar milhões de anos-luz longe dela para poder, né, colocar ela em foco e tal. E a gente não conseguiu nem ir até Marte, né, com pessoas. O nosso foguete, a nossa sonda espacial que viajou mais longe, que é a Voyager 1 e a Voyager 2, estão aqui na periferiazinha do Sistema Solar. Elas estão aqui pertinho ainda, nem chegaram na estrela que está do lado da gente. Então, obviamente, quando se fala de uma imagem da Via Láctea, não está se falando da Via Láctea, mas de uma galáxia que é muito parecida. O que é a galáxia? Parecida porque ela tem essa forma belíssima, que é uma forma espiral, né? Ela parece um redemoinho de luz, né? Uma coisa muito linda. E o que a gente vê dessas galáxias é essencialmente o gás e as estrelas, das quais que formam essa galáxia. Então, na Via Láctea, existem em torno de 200 bilhões de estrelas. Então, vamos parar para pensar um segundo. 8 bilhões de pessoas, 200 bilhões de estrelas. Então, é muita estrela mesmo, né? E o que é interessante é que
Cada uma dessas estrelas, a gente sabe hoje, praticamente todas elas, tem planetas girando em torno, da mesma forma que o nosso Sol tem os planetas girando em torno delas. Então, eu sei que tem uma amiga minha aí na audiência, porque eu vi o nome de vocês, a Cláudia Lisboa, que é uma pessoa muito querida minha, que é uma grande astróloga também, e ela deve estar se perguntando: caramba, então significa se existirem outras inteligências nesses outros planetas girando em torno dessas outras estrelas, será que eles também vão desenvolver uma astrologia? E será que eles também vão desenvolver uma astronomia? Né? Que é uma pergunta bem interessante sobre a natureza da inteligência, mas que é outra palestra, essa não é a de hoje. Mas, de qualquer forma, a nossa galáxia tem essa cara aqui. O nosso sistema solar está a mais ou menos 30 mil anos-luz de distância do centro da Via Láctea, que é uma coisa muito boa, porque o centro da nossa galáxia, essa luz toda que está aqui, ela existe porque você tem um buraco negro com uma massa 3 milhões de vezes maior do que a massa do Sol, que está sugando os mundos que estão pertinho, como se fosse um redemoinho mesmo, um ralo de banheira cósmico, vamos dizer assim. Mas quando você está muito longe, como a gente não sente isso. Da mesma forma que se tiver um furacão no Caribe, a gente não vai sentir isso no Brasil ou aqui onde eu estou, no norte dos Estados Unidos. Você tem que estar perto, né? A gente não sente a atração direta desse buraco negro, então a gente vai ficar aqui quietinho no nosso sistema solar, certamente cercado de vários outros, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco. Então aqui você vai, então a gente começou no nosso sistema solar, fomos para a nossa galáxia, aí agora a gente está vendo a nossa galáxia numa conjuntura em que cada um dessas luzezinhas aqui que vocês estão vendo também é uma galáxia. Então, quando você começa a olhar para distâncias cada vez maiores, né, de uma estrela com seus planetas, para uma estrela agora fazendo parte de uma galáxia, para uma galáxia no universo, agora falando de distâncias de centenas de milhões de anos, essa foto aqui, aliás, quem tirou foi o telescópio espacial Hubble. Então, você começa a ver uma magnitude absolutamente astronômica, daí que vem a palavra, né? Porque cada uma dessas galáxias aqui é parecida com essa, e cada uma delas tem as suas estrelas, os seus planetas, né? E você começa a se perguntar, caramba, e a vida? Será que a vida aparece nesses planetas todos? Como é que é isso? Essa vai ser a segunda parte da nossa palestra hoje. A gente vai falar muito sobre essa questão. E tudo isso aqui, todo esse borrão de galáxias, aqui você tem centenas de milhares de galáxias nessa imagem, faz uma parte pequenininha do universo inteiro. Okay? E a gente está aqui hoje. O universo tem mais ou menos 14 bilhões de anos, desde o famoso Big Bang, que é o momentinho aqui no início da história em que, segundo a ciência moderna, surgiu tudo, né? A origem de tudo, que é uma origem que a gente não conhece, e se vocês leram um livro meu chamado A Ilha do Conhecimento, eu argumento que a gente não pode conhecer através da ciência que a gente tem hoje como o universo surgiu, é uma dessas coisas incognoscíveis. Quando você vai voltando aqui nessa história do universo, o que você vai percebendo? Isso aqui é a seta do tempo. Então, a gente está aqui hoje na direita, o início de tudo na esquerda, né? Quando você vai voltando no tempo, você vai percebendo que a matéria ela vai toda se dissociando. Por quê? Porque quando o universo vai ficando mais jovem, então, por exemplo, aqui, 200 milhões de anos, é quando começam a surgir as primeiras estrelas, 10 milhões de anos, por aí. Antes disso, não existiam estrelas. O universo era feito de uma sopa de várias partículas. Eu não sei se vocês lembram das aulas de química na escola, em que você tem os átomos, e os átomos são feitos de 3 partículas, os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? E o átomo mais simples que existe no universo é o átomo de hidrogênio, que tem só um próton e um elétron girando em torno. O átomo mais complexo, naturalmente, é o urânio, que tem 92 prótons, 92 elétrons e um monte de nêutrons. Esses átomos todos, por causa do calor, o calor vai quebrando tudo, né? Estou sentindo aqui hoje o calor, está me quebrando também. A gente está com um calor de 40 graus aqui, que é meio assustador isso, mas isso é uma outra história.
o calor vai dissociando tudo, né? Você vai desmontando. Por isso que você coloca uma coisa gelada na panela, ela amolece, né? Então, essencialmente, ela não só amolece, como as moléculas vão se quebrando, os átomos vão se separando, os prótons e os elétrons também vão se separando. E quando você está no iniciozinho aqui, nessa faixa colorida aqui, arco-íris, que é quando o universo tinha 400 mil anos, mais ou menos. Quando a gente fala o universo tinha 400 mil anos, a partir de quê? A partir do momento inicial, né? Foi quando os primeiros átomos nasceram. Então, olha só isso, o universo bebezinho, o universo jovem, não tinha nem átomo. Então, a história do universo, quando a gente vai do começo para hoje, é uma história em que a matéria começa totalmente dissociada nas entidades mais fundamentais, nas partículas mais pequenininhas que existem. Talvez a gente nem saiba quais são, isso daí é outra história também. Mas aos poucos o universo vai crescendo, né? O universo ele cresce, ele vai se expandindo. Essas galáxias parece que estão paradas, mas elas na verdade estão se afastando umas das outras. E com isso, um gás que vai expandindo, ele vai resfriando, e aí a matéria vai, então, se aglomerando cada vez mais. Os prótons e os elétrons fazem os átomos, depois as estrelas nascem com esse hidrogênio, as estrelas fazem os elementos químicos mais pesados, eventualmente nascem os planetas, e talvez em alguns desses planetas essa química toda tenha se organizado para gerar vida, que é uma das perguntas mais complexas que a gente pode fazer, e eu vou falar muito sobre isso daqui a pouco, então eu vou me segurar para não falar sobre isso agora. Então, a nossa história, nós aqui, no finalzinho dessa história, aqui, hoje, né, no sistema solar de hoje, ela é completa e totalmente dependente de tudo isso que aconteceu antes no universo. Então, a estrela Sol, e o planeta Terra, e o planeta Saturno, e o planeta Netuno só estão aqui porque tudo isso aconteceu antes, nesses 14 bilhões de anos que marcam a história do universo, certo? Então, esse é o panorama cósmico inicial, e uma das coisas mais maravilhosas é que o universo, e eu começo o meu livro, né, O Despertar do Universo Consciente, com essa frase: o universo só tem uma história porque nós estamos aqui para contá-la. Então, nós, seres humanos, de alguma forma, que também é misteriosa, desenvolvemos uma capacidade de pensamento simbólico que nos permitiu desenvolver meios de comunicação incrivelmente sofisticados, orais, gráficos, né? Porque as pinturas nas cavernas também contam uma história. E nós somos o bicho, nós somos a criatura que é capaz de contar histórias, né? Essa talvez seja a nossa característica mais incrível, mais fantástica, e que a gente não celebra tanto quanto deveria. Então, isso aqui, pessoal, essa imagem que está aqui na tela, é a nossa história, como nós contamos a história do universo. Essa é a narrativa cósmica, de acordo com o que nós, seres humanos, conhecemos hoje do universo. Ela mudou muito. Se você comparar como Copérnico, como Galileu, como Newton, como Einstein mesmo, via isso aqui 500 anos atrás, 400, 300, 200, 100 anos atrás, 50 anos atrás, com o que a gente vê hoje, é uma história completamente diferente. Então, essa é uma narrativa que a gente pode chamar de um mosaico de ideias, né? O que a gente chama de o que é o céu, o que é a realidade, do que ela é feita, das partículas, da matéria, das estrelas, dos organismos. Essa é uma história, uma narrativa que vai mudando com o tempo. E somos nós que contamos essa história. Se nós não estivéssemos aqui, e a gente vai explorar isso na segunda parte de hoje à noite, o universo, obviamente, teria uma história. As estrelas nasceram muito antes de existir vida na Terra. Mas, a menos que existam alguns outros seres alienígenas contando histórias também, e a gente não tem a menor ideia disso, somos nós que contamos a história do universo. Nós somos, essencialmente, a voz cósmica. E o universo está contando a história dele através
das nossas mentes e das nossas experiências de estar presente nesse mundo natural. Okay? Então, eu vou parar aqui e perguntar para Ana Marta se tem algumas perguntas, como a gente tinha prometido justamente uns 15 minutos antes do nosso intervalo. Oi, Marcelo. Olha, a gente tem bastante comentários no chat, não exatamente perguntas, acho que não dá para Bem. passar por todo, tem alguns comentários mais pontuais. Uhum. Eu separei uma pergunta aqui que foi sobre a questão do Iron Mendes, sobre a questão da astrologia e da astronomia. Uhum. O pessoal está conversando aí no chat, o Iron, a Carol, e o Iron pergunta que, muito embora a astrologia tenha surgido junto com a astronomia, depois a Carol falou, não, a astrologia nasceu antes da astronomia, É mas verdade. independentemente de quem nasceu antes de quem, o Iron pergunta qual a sua opinião sobre a astrologia, porque os astrônomos, em geral, eles tendem a considerar a astrologia como uma pseudociência. Uhum. Então, ele quer saber o que você pensa aí da astrologia. Uhum. Então, eu pensei que vocês iam perguntar sobre a história da humanidade, pessoal, mas tudo bem. A astrologia faz parte da história da humanidade. Eu diria o seguinte: a expressão pseudociência é muito pejorativa. Então, eu vejo a astrologia como uma manifestação cultural e histórica incrivelmente importante na história da humanidade, porque ela veio muito antes da Idade Média, ela veio muito antes dos gregos, ela veio pelo menos na Babilônia. Então, a astrologia tem pelo menos 6.000 anos de vida, que não é nada mal, né? E então não tem como comparar a astrologia com a astronomia. São dois universos, são duas narrativas existenciais completamente diferentes, né? Sim, sem dúvida, a astrologia precisa de uma astronomia precisa, né? Porque quando você sabe a posição dos astros futuras e passadas dos astros, né? Você é então capaz de interpretar isso de uma maneira melhor, né? Dados os valores culturais lá da astrologia, né? Então você sabe, Marte está em oposição com Júpiter no dia 28 de junho de 2027, isso significa, não sei, pergunta aí para a Claudinha. Então, a precisão que a astrologia precisa, ela levou ao desenvolvimento inicial da astronomia. Isso é verdade. Então, os babilônios, por exemplo, para eles, Vênus era extremamente importante, porque Vênus é uma presença, né? Você vê, a estrela vespertina, né? Ela não tem nada a ver com estrela, né? A Vênus, a gente fala estrela d'alva, não tem nada a ver com estrela, né? Vênus é um planeta e ele só brilha daquela forma porque ele é extremamente coberto por uma nuvem incrivelmente espessa de gases. Então, essa nuvem extremamente espessa de gases, ela reflete a luz do Sol muito bem, e por isso que Vênus brilha tanto, né? Aquela coisa dos poetas e tal, mas, na verdade, Vênus é um verdadeiro inferno, porque você tem ácido sulfúrico na atmosfera, então você é uma atmosfera extremamente ácida, você tem um composto de enxofre que também é muito forte, que é o mesmo composto de enxofre do ovo podre. Então, você tem o enxofre, o calor desgraçado, porque é um efeito estufa acelerado, o ácido sulfúrico. Então, Vênus, na verdade, é o próprio inferno, né? É tão quente lá que as rochas brilham, né, de noite. Ou seja, a interpretação astrológica de Vênus, a posição que os babilônios usavam para saber se o líder ia ganhar ou perder a guerra, ou o que estava acontecendo, ela não tem nada a ver com a realidade astronômica do que é o planeta Vênus, apenas com essa necessidade de posição, ok? Então, eu diria que se alguém tentar tratar da astrologia como uma ciência, aí realmente eu acho que não faz muito sentido. Mas se você falar da astrologia como uma linguagem desenvolvida há mais de 6.000 anos,
para tentar ajudar a gente a compreender a complexidade da condição humana, aí eu acho que tem tudo a ver. É uma coisa não só presente, né, no dia a dia, tem muito mais coluna de astrologia no jornal do que de astronomia. Essa que é a verdade. Então, é óbvio que as pessoas precisam, vamos dizer assim, desse tipo de relacionamento existencial com os astros. Mas tem mais perguntas aqui, Marcelo. A Cláudia, só para complementar, a Cláudia Lisboa disse aqui que a astrologia caminha junto com a história da ciência, da mitologia, da filosofia e da arte. Boa. Mas temos uma outra pergunta aqui. Você tinha falado da história do universo, né? E a história da humanidade, na verdade. Israel Rios pergunta sobre a história da humanidade. O humanismo do Renascimento influenciou ou não a deterioração da natureza, por ser muito centrado no ser humano? Eu acho que boa colocação essa. Eu diria que sim, mas ele não foi quem inventou essa história, né? Eu acho que o humanismo, né, a renascença, reinventou, de uma certa forma, valores que já existiam na Grécia e em Roma antiga, né? Então, esse distanciamento já era muito presente, né? Então, eu acho que talvez a Renascença tenha uma colocação boa essa. A Renascença talvez tenha amplificado esse distanciamento, né? Porque as cidades também cresceram, as cidades, quer dizer, isso já na Idade Média, mas na Renascença cresceram mais ainda, né? E não houve, vamos dizer assim, uma reaproximação com a natureza devido às várias calamidades urbanas que aconteceram durante a Idade Média, durante a Renascença e pós também, né? As várias pragas, né? Era uma atrás da outra, né? Várias pestes, febres tifoides, né? Você contaminava o poço de uma vila, de um vilarejo, então morria todo mundo. Então, obviamente, ninguém pensou em criar uma reaproximação entre os seres humanos e a natureza como uma maneira de tentar evitar, ou ao menos amenizar um pouco o impacto extremamente não saudável, né, de você colocar um monte de gente num lugar pequeno, né? Porque como seres humanos são animais também, né? Nós não só precisamos comer, mas como também nós temos que excretar aquilo que a gente não precisa, e essa combinação é altamente venenosa, né? E esse foi um dos grandes problemas, o problema do urbanismo, o desenvolvimento de saneamento urbano, foi um dos grandes bloqueios, né? Vamos dizer assim. E quando a coisa começou a melhorar, Paris e Londres, é que as cidades realmente explodiram em tamanho. Marcelo, aqui também uma pergunta do Vinícius Montana. Ele pergunta o seguinte: se você acredita em na existência, né, de civilizações inteligentes antes dos 12 mil anos que você mencionou, como seres que também se colapsaram Hum. naquele início ali do universo. Acho que ele está se referindo àquele início, né, o universo bebê. Eu acho que não, eu acho que ele está falando. Não? Não, eu acho que é uma pergunta que eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde também, Vinícius, mas essencialmente eu acho que você está falando do que é o que chama do gargalo civilizacional. Gargalo civilizacional, que seria o seguinte, é que é uma história mais longa que eu vou contar mais tarde, mas se você tem uma civilização que cresce muito tecnologicamente, o que garante que ela vai sobreviver a si mesma, né? Então, o que hoje em dia a gente chama de riscos existenciais, né? Então, ameaça nuclear, ameaça robótica, ameaça da inteligência artificial, ameaça da bioquímica, da biologia genética, etc., etc., os riscos existenciais para a humanidade. Então, a ideia de que os seres extraterrestres, se eles existirem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eles nunca vieram até aqui porque eles não tiveram tempo de chegar aqui, porque eles se destruíram antes disso. Então, a pergunta é: o que vai acontecer com a gente? Será que nós vamos ser mais uma dessas calamidades? Ou será que a gente vai encontrar uma saída para esse gargalo civilizacional, né? Esse é o ponto. E a gente vai falar mais sobre isso depois.
Tem razão, perfeito. A Ana Elias pergunta sobre a extinção dos neandertais, inclusive, falando dessa questão que você está emendando nisso que você falou agora. Ela pergunta: os neandertais foram contemporâneos ao Homo sapiens, correto? O que levou à sua extinção? Boa. Então, sim, foram contemporâneos. Inclusive, todos nós temos genes neandertais na gente. Você pode fazer lá o seu teste genético e você vai identificar a média é mais ou menos 3% dos seus genes vêm de neandertais, o que significa que não só eles coexistiram, como eles cruzaram, né? Existiam híbridos aí, seres humanos e seres neandertais, por isso que você tem essa transferência de genes, né? Mas ninguém sabe a resposta exata para a sua pergunta, ok? Então, eu vou já dizer isso de saída. Existem algumas possibilidades, algumas delas ligadas com, vamos dizer assim, uma vantagem intelectual do Homo sapiens com relação ao Neandertal na capacidade de pensamento simbólico que levou a língua, né, a linguagem, a você contar. Quando você começa a contar histórias, você começa a se organizar enquanto grupo através esse elo verbal, vamos dizer assim, e simbólico, você pode criar estratégias de ataque muito mais eficientes do que se você só vai correndo com uma lança, né, para se defender. Então, parece que uma das possibilidades é que os nossos ancestrais Homo sapiens desenvolveram estratégias militares muito mais eficientes do que os neandertais tinham. Daí você tem a briga entre as tribos, né? As tribos humanas e a tribo neandertal, vários lugares diferentes. Outra possibilidade é que eles realmente tiveram alguma praga que essencialmente eliminou todos eles. Eu acho isso pouco provável, conhecendo o ser humano. Eu acho que a possibilidade de que os seres humanos viram neandertais como uma ameaça, né, também, porque eles não eram uma girafa, vamos dizer assim, eles eram muito mais sofisticados do que isso e não criam esse tipo de competição, né? Porque, especialmente quando você é um coletor-caçador, você tem poucos recursos de sobrevivência, né? Então, se você tem competição entre grupos diferentes que buscavam a mesma comida, a água, a proteção às cavernas, etc., era mais difícil você sobreviver, né? E a ideia do pacto entre as duas espécies não parece que existiu, mas, mais uma vez, ninguém sabe exatamente ainda a resposta para isso. Não estou te ouvindo. Perdão, gente. Ok. Obrigada, Marcelo. Gente, são muitas perguntas, eu estou selecionando aqui para que pelo menos, para que cada um tenha pelo menos uma pergunta respondida pelo Marcelo. Tem gente que fez duas, três, a mesma pessoa fez várias perguntas, então eu estou fazendo um panorama aqui das perguntas para que pelo menos cada um seja atendido pelo menos uma vez, tá? Tem uma pergunta bem abrangente aqui da Eliana, que ela fala até, desculpa se a pergunta é meio básica, mas ela pergunta quais são as evidências científicas que suportam a história da evolução do universo. E aí eu queria juntar com a pergunta do Virgílio Coelho, que pergunta se você percebe, Marcelo, nessas reflexões cosmológicas, uma aproximação da física com a ética, como acontecia, como era presente nos sistemas filosóficos. Bom, ok, então várias coisas diferentes, né? Primeiro, essa última pergunta da cosmologia com a ética, né? Eu acho que esse elo aí foi perdido com a filosofia antiga, né? Eu acho que antigamente, quando se falava do Aristóteles, do Platão, certamente existia uma conexão profunda entre a visão cósmica deles e o senso ético de pertencimento a um mundo que tinha uma certa ordem, que tinha uma certa teologia, etc. Eu acho que o que eu mencionei como desencantamento que ocorreu com o desenvolvimento da ciência moderna é que esse elo foi perdido. E a espiritualidade com que as pessoas se relacionavam com a natureza também foi perdida, porque a natureza ficou mecanizada. Então, o que você sugeriu é exatamente o que eu estou tentando fazer com a minha obra, especialmente com os meus últimos livros, que é recriar
essa aproximação entre nós, seres humanos, e a nossa história cósmica, para então entender como que isso daí pode se transformar num imperativo moral para a nossa sobrevivência futura. Então, a quarta parte do curso é justamente sobre isso, ok? Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que esse é, essencialmente, como eu construí esse meu livro, O Despertar do Universo Consciente, que é o, vamos dizer assim, é o esqueleto dessa palestra de hoje. E a outra, Ana Marta, vamos deixar para depois, então, talvez, a primeira pergunta. Sim, da Eliana, sobre as evidências científicas que suportam a história da evolução do universo. A gente Bom, vai para não, o não, então, intervalo agora? eu falo. Então, Você prefere falar agora? Tá. ok. Então, vocês estão vendo esse meu mapa aí, né? Então, peraí. Esse mapa aqui, ele foi construindo apenas porque nós sabemos exatamente o que aconteceu nesses momentos diferentes da história cósmica, exatamente entre aspas, obviamente, porque a gente tem dados, a gente tem tudo isso que aconteceu na história do universo deixou uma espécie de fóssil que a gente pode coletar e ver. Da mesma maneira que a gente sabe que existiu um tiranossauro, porque a gente pode ver o fóssil do tiranossauro e reconstruir o esqueleto do tiranossauro, a gente faz a mesma coisa com os vários tipos de matéria que existiram, os tipos de radiação que existiram na história do universo. Esse processo aqui, por exemplo, de recombinação, que se chama, quando os primeiros átomos de hidrogênio se formaram, esse processo criou o que a gente chama de uma radiação de fundo cósmico, que a gente pode mediu desde 1965. Então, existem várias maneiras da gente comprovar que essa narrativa de evolução cósmica do universo muito quente, muito denso, sem estruturas num passado de 14 bilhões de anos, mais ou menos, evoluiu para se tornar esse nosso universo aqui. É óbvio que existem alguns buracos nessa história, né? Como toda história tem buracos, né? Nenhuma história não tem um buraco, que a gente tem que tentar sempre melhorar essa narrativa, mas, de modo geral, a descoberta da radiação de fundo cósmico, a formação e evolução das estrelas, a distribuição dos elementos químicos no universo, tudo isso faz parte, de um modo extremamente quantitativo, de descrever como o universo evoluiu daquela sopa primordial para o universo com galáxias, estrelas e planetas. Tá? Então, isso daí não é adivinhação. A gente não adivinha essa história. Essa é uma história que foi construída nos últimos 70 anos com muito cuidado e com muitos dados. Okay? Então, isso realmente é uma ciência tão confiável quanto a ciência que faz o seu carro andar todo dia.